E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico, seja muito bem-vindo, deixa aquele like pra fortalecer. E assim, eu sei que a Copa do Mundo já passou tem um tempo e que os brasileiros estão loucos pra esquecer do torneio, mas apesar do tema de hoje ter rolado durante a Copa, eu garanto que é um tema que continua super atual. Vocês lembram da polêmica que rolou por causa da roupa que a Débora Seco tava usando nos programas da Globo? Teve até vídeo aqui no canal falando sobre isso, você pode clicar aí no card para conferir. Mas resumidamente, a Débora Seco reclamou que estava sendo muito sexualizada enquanto fazia o seu trabalho, né? E que ela podia se vestir do jeito que ela quisesse e ninguém tinha o direito de falar nada sobre isso. E aí ela soltou um monte de chavão feminista, culpou o patriarcado, aquela ladainha de sempre. E no vídeo que eu fiz comentando sobre isso, eu falei que era idiota você culpar o patriarcado, porque se você entrasse em perfis de atores famosos, você ia ver lá na seção de comentários um monte de mulheres sexualizando os caras. Mas olha só, no fim das contas, a gente nem precisava ir tão longe. Afinal de contas, a própria Débora Seco ficou sexualizando os jogadores de futebol no mesmo programa que começou toda essa polêmica. E eu já vou mostrar isso pra vocês. Mas antes, eu quero aproveitar que um novo ano começou para te perguntar se você já fez as suas famigeradas promessas para 2023. Se você fez, eu imagino que cuidar melhor da sua saúde está entre essas promessas, né? Então que tal aproveitar essa oportunidade que surge junto com um novo ano para dar uma olhada na sua cabeleira e conferir se as suas entradas já não estão virando rodovias. Eu sei que tem muita gente que leva esse assunto na brincadeira, mas é fato que cuidar do cabelo é importantíssimo para a autoestima do homem. E é justamente por isso que o vídeo de hoje é em parceria com a Manual, que é uma empresa britânica que já ajudou mais de 100 mil homens a resolver os seus problemas com queda de cabelo e calvície. Então, se você por um acaso reparou que está perdendo mais cabelo que o normal, ou se já está num processo mais avançado de calvície, a Manual pode te ajudar a preservar suas madeixas e voltar para o time dos cabeludos. Em média, 30% dos homens sofrem com queda capilar antes dos 30 anos, e esse número sobe para 50% aos 50 anos e passa para 80% aos 70 anos, ou seja, cedo ou tarde acaba sendo uma realidade para a maior parte dos homens. Mas felizmente a Manual tá aí para ajudar a diminuir esses números com um selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui. Os produtos chegam na sua casa com frete grátis, numa embalagem super discreta e você terá acompanhamento médico sempre que precisar, sem nem sair de casa. Os tratamentos são super práticos e comprovadamente seguros, sem contar que eles são personalizados, então você vai receber o melhor acompanhamento para o seu caso específico. E lembrando que não precisa ser super calvo para começar um tratamento. Eles também são muito importantes para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo. E pode ficar tranquilo porque o tratamento funciona como você consegue ver nessas fotos reais de clientes da Manual. Mas é claro, eles precisam ser feitos de forma contínua e os resultados são mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto, conforme as prescrições médicas enviadas. E como essa parceria é feita para te ajudar, eu tenho um cupom especial que garante 40% de desconto na sua primeira compra no site da Manual. Basta acessar o link que está ali embaixo na descrição e no comentário fixado e utilizar o código 40cômico na hora da compra. Mas fica esperto porque o cupom é por tempo limitado, então não perde tempo, clica no link e aproveita essa oportunidade. E agora sim, voltando para Débora Seco, eu vi um corte no canal do Petri que merece muito ser compartilhado. Vamos dar uma olhada na abordagem da Débora Seco no programa, né? Qual era a opinião que ela tinha, o que ela tinha a falar sobre os jogadores durante a Copa. Que o Giroud, além de tudo, né? Além de tudo, é bonito. Uma loucura. Opa, sexualizou um atleta de futebol. Só tá jogando futebol, Um atleta velho. que tá jogando futebol aí sendo dona sexualizado. Débora. Nós temos que acabar com essa cultura patriarcal aí que sexualiza o corpo do jogador de futebol. Só porque o calção destaca as É. pernas grossas dele. Só porque ele faz a barba não é pra te agradar a sua fêmea tóxica. Gente, eu não tô acreditando que ninguém tá comentando dessa hipocrisia. Se o cara vê a Débora Seco comentando futebol e sexualizar ela, é um criminoso. Mas se ela vê a Copa do Mundo sexualizar o Giroud, Caralho! tranquilo. Mas, ô Débora, você elogiou Tem o mais. Benzema Tem na mais. nossa última Elogiei. análise sobre a França. O Benzema é mais Giroud meu ou tipo Benzema? do que o Giroud. Que análise futebolística é essa? Qual é o papel dela ali no programa? É falar qual jogador é mais bonito, qual jogador faz mais o tipo dela? Cara, realmente é uma hipocrisia que, sabe, salta aos olhos. É como eles estão falando ali. Se alguém tá assistindo o programa, numa daquelas edições que ela cortou a blusa da Globo pra aparecer até a calcinha dela, e aí vai lá e comenta sobre a aparência dela, não, aí não pode. Ela tá lá trabalhando, ela pode vestir o que ela quiser, não pode ficar comentando sobre a aparência dela. Mas
ela pode ficar falando da aparência dos jogadores, não, porque aquele lá é mais bonito, aquele lá faz mais o meu tipo, porque não, aquele ali sim é gostoso. Que isso, cara? Mas assim, o objetivo não era só ficar em cima da Débora Seco, não é personalizar o debate. O que realmente me fez querer comentar esse assunto foi algo que, para variar, aconteceu no Twitter e que aí demonstra que a opinião da Débora Seco, o comportamento dela, não é um comportamento isolado. Esse perfil aqui, que é de uma militante que tem um belo engajamento, vocês podem ver que essa publicação mesmo, ó, pegou mais de 3 mil RTs, 24 mil curtidas. Ela basicamente compartilhou um clipe que foi removido porque eram imagens da FIFA, então obviamente eu não posso mostrar para vocês o vídeo inteiro, né? Eu não posso mostrar, mas basicamente foi essa cena aqui que ela compartilhou, foi do jogo do Brasil contra a Croácia. Talvez vocês se lembrem do momento que o Antony se desentende ali, né, com o Perisic, e aí eles dão essa encarada um pro outro. E basicamente, o que aconteceu? Essa simples encarada do Antony, essa cara de mal que ele fez aí, já foi suficiente para um monte de mulher ficar louca no Twitter. E aí elas começaram a falar um monte de coisas sobre o Antony, começando por aqui, onde ela falou, ó, esse ódio mexeu comigo. Por enquanto, um comentário até tranquilo. Só que se você vai dar uma olhada nas respostas, que foram várias, aí você já começa a encontrar coisas como: juro por Deus, eu queria muito sentar na cara dele. Marcou ele, inclusive, ó. Sorteia uma fã e me escolhe pra me comer, por favor. Aí outra aqui, ó. Ele me deixou com tesão nessa hora. Nem disfarcei na frente do meu pai e lancei um PQP. Que homem gostoso, hein? Aí alguém respondeu, amiga, meu Deus, kkkk, concordo. O olhar de ódio fixo dele, sem nem piscar, mexeu comigo. De repente virou um gostoso. Meu Deus, sim! Outra pessoa ali concordando. A mina que fez o post já falou que ele mexeu com ela, né? Fazendo cara de mal ali, ó. Te pego, fi. A primeira resposta com 800 curtidas. Se o Antony me olha assim, eu já tô pelada pra ele. A outra pessoa respondeu, sim. Uma outra mina compartilhou essa imagem com uma mulher com a xereca pegando fogo. Me encontro assim neste momento, vendo o Antony dar uma encarada daquelas. E cara, foram centenas de comentários como esses. Ó, se esse homem me olha assim, eu não respondo mais pelos meus atos. Amiga, fiquei foi fraca, com todo respeito, lógico, claro. Também aceitaria ser a amante número 4 dele. Sinto muito, Deus me livre. O Brasil inteiro quer dar pra esse homem, como pode? Eu também. O próprio tweet de onde eu peguei o clipe, né, que não foi apagado, é sobre a mesma coisa, ó. Se o Antony me olha assim, esqueço até o meu nome. E foi mais um tweet que viralizou, ó. Mais de 2 mil RTs, 8 mil likes. E aí eu fiz essa thread comentando justamente toda essa hipocrisia, né, do discurso feminista, pra variar. E aí eu falei, a Débora Seco fica pelada. Obviamente uma hipérbole, né, mas ela fica com roupas muito provocativas, né, enquanto apresenta lá o seu programa, com a calcinha aparecendo, barriguinha de fora. E aí o discurso é, ela pode fazer o que ela quiser, que não te dá o direito de sexualizar ela. O Antony, durante uma partida de futebol, encara o adversário, e aí, ó, se ele me olha assim, eu já sento na hora. Esse tweet e as suas respostas revelam muitas coisas. E aí eu fui desenvolvendo, ó. Uma das diferenças da sexualização masculina para feminina é que as mulheres não sexualizam os homens apenas pelo físico ou pelas roupas, mas também pela atitude, pelo olhar, pela voz, pela autoridade, por todo um contexto. E elas são tão vulgares quanto os pedreiros, né? Aquela clássica estereotipização, né, do pedreiro que manda aquelas cantadas mais escrachadas e desrespeitosas possíveis. Pois é, mas a verdade, como vocês viram aí, é que hoje em dia a mulherada não deixa a dever, ela não fica pra trás mesmo. Na verdade, as cantadas que as mulheres usam hoje em dia, essas coisas que elas falam ali, como vocês viram nessa publicação, mano, se fosse um homem falando o equivalente, né, pra versão masculina, ele seria preso, seria abuso, estrunfo. Quando a mulher falar, se eu sento nesse gostoso aí, nem um guindaste me tira de cima. Imagina o cara falando, mano, se eu enterro a minha espada nessa gostosa, vai ser que nem a Excalibur, ninguém mais consegue tirar. Pô, não pode, né, mano? Como assim? E se a mina não quiser? Não é não. Ou seja, é mais uma demonstração de que a mulher pode tudo, pode fazer o que ela bem entender, pode fazer o que ela quiser, porque meu corpo, minhas regras, empoderamento, a mulher é livre, se ela quiser sair distribuindo, ela sai, se ela quiser se vestir que nem uma piranha, ela se veste e você não tem nada a ver com isso. Você não pode julgar, não pode falar, não pode sexualizar. Agora o cara, ele pode estar vestindo a roupa que for,
muitas vezes não precisa nem ser uma roupa minimamente provocativa, que se ele fizer um gesto que por um acaso ali mexe com a mulherada, como eu falei, não precisa ser a roupa, não precisa ser só a aparência física. Às vezes é uma encarada, é um olhar, é alguma coisa que demonstra poder, que faça com que as mulheres fiquem, peraí, esse cara é poderoso, agora eu quero dar pra ele. Aí acontece esse tipo de coisa, a mulherada vai lá e começa a falar todo tipo de absurdo, e aí tudo bem. Tudo bem, o homem pode ser sexualizado à vontade. Assim, eu acho que isso aqui é normal. Até esperado. Se você entende um pouco de biologia, você vai entender que faz sentido as mulheres ficarem atraídas ali por aquela situação, por sentirem ali, né, uma demonstração de força, de virilidade, de testosterona por parte do moleque. A questão é que quando é o contrário, aí é crime. A mulher pode se sexualizar ao extremo, como é o caso da Débora Seco, ela mesma se sexualiza, mas ainda assim, se algum cara quiser fazer algum comentário que seja, aí ele tá errado, aí não pode, aí é desrespeito. É ridículo, né? Mas eu ainda aprofundei um pouco mais essa discussão, porque tem algumas outras coisas interessantes nesse episódio do Anthony. Uma outra coisa curiosa é que ao mesmo tempo em que o feminismo estigmatiza a agressividade masculina e o excesso de testosterona, como se fosse algo necessariamente tóxico, né? Existem zilhões de indícios de que mulheres se sentem muito mais atraídas por esse tipo de perfil. E aqui a gente simplesmente teve mais um exemplo prático disso. Só que são vários exemplos, ó. É fácil notar isso apenas observando o sucesso que obras como 50 Tons de Cinza e 365 Dias fizeram com as mulheres. Mas tem outras curiosidades também. Vocês sabiam que quem mais busca vídeos pesados, vídeos mais 18 de BDSM, dominação e de simulações de abuso, são justamente as mulheres? Além disso, isso é uma parada muito curiosa, mas as mulheres parecem ter algum tipo de atração por violência em geral, já que elas também costumam ser as principais audiências de filmes de terror, filmes sobre assassinos, serial killer e true crimes, que também são filmes ou séries sobre assassinos, mas baseados em fatos reais, né? Tanto é que recentemente, por causa da série da Netflix, o Dahmer, que é um assassino que realmente existiu, se transformou em um sex symbol bem controverso. Teve uma mulher tatuando o rosto do cara, mano. Então, pra variar, os dados demonstram que a narrativa feminista vai totalmente na contramão da natureza feminina. E está claro que, mesmo defendendo a cartilha, elas não conseguem realmente se afastar totalmente disso, né, da sua natureza. E é por isso que elas querem sentar no jogador que tá lá fazendo cara de mal. Várias delas feministas, militantes inclusive. E inclusive, isso aqui é o que gera aquele fenômeno, né, da mulherada que adora reclamar de homem, falar que homem não presta, que é tudo vagabundo ou que é muito violento e tal. Só que elas acabam muitas vezes indo atrás exatamente desses caras. Elas buscam esse perfil. Elas procuram se envolver com o cara que dá todos os sinais de ser mais tóxico e mais violento, mais controlador, porque ele está demonstrando mais poder, exercendo mais poder. E aí o cara mais simpático, mais generoso, mais bonzinho, mais romântico, mais cavalheiro, muitas vezes ela nem se interessa, ela nem dá moral pra esse cara, não vai atrás, porque ele não desperta nela a mesma coisa que esse cara desperta. Ou seja, por mais que eles problematizem, né, a mulher ela vai meio que seguindo a trilha da testosterona. Lógico, antes que alguém venha falar o óbvio, aqui eu estou generalizando pra caramba, eu tô falando dos grupos de forma geral, mas obviamente existem muitos indivíduos que saem completamente do que eu descrevi aqui. Porém, é aquela coisa, a ciência já demonstrou várias e várias vezes que existem padrões de comportamento masculino e feminino. Então a gente está falando sobre os padrões. E que conclusão a gente pode tirar de tudo isso? Bom, que o feminismo mente para as mulheres, faz com que as mulheres mintam para elas mesmas e mente para a sociedade como um todo. Por isso elas falam que não gostam do que elas na verdade gostam e por isso geralmente nem percebem o tamanho da hipocrisia no discurso delas, repreendendo todo e qualquer comportamento masculino que elas aprenderam com o feminismo que é tóxico, sendo que na verdade elas fazem exatamente a mesma coisa. E em nenhum momento elas param para pensar, mas peraí, será que isso é um problema? Porque quando são os homens fazendo isso eu sempre falo que tá errado e eu posso fazer tranquilamente? Ela nem vai
parar pra pensar nisso, sabe? Nem vai passar pela cabeça. Por isso que esse movimento é uma droga, né? É realmente uma droga. Só faz mal pro usuário que tá ali consumindo e se viciando. E assim como uma droga, também desconecta o usuário da realidade completamente. Enfim, por hoje é isso. Não esquece de dar uma olhada no site da Manual. Confere o link na descrição e no comentário fixado. E aproveita aí o cupom de desconto na sua primeira compra. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo. Claro, se você também puder se inscrever, passar o vídeo adiante, deixar like para ajudar no engajamento do vídeo. A gente está quase chegando em 1 milhão de inscritos. Realmente falta bem pouco. Então, se todo mundo que assistir esse vídeo e não for inscrito se inscrever, com certeza a gente já passa desse número. Ou se você já é inscrito, se você conseguir uma pessoa para se inscrever, com certeza também a gente chega em 1 milhão só com esse vídeo. Então, se tiver como dar essa força, pô, vou ficar realmente muito agradecido, beleza? Valeu por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo. Até a próxima.